vou comentar com você aqui sobre o exercício de junho. Tá? É um exercício simplesinho, né? Mentira, era um exercício complicado. Porque olha só. A partir do trecho extraído de texto publicado no site Outras Palavras, publicado em 31 de maio, comente o papel da Turquia no cenário geopolítico internacional, tendo em vista sua posição limítrofe entre Ásia e Europa, Oriente e Ocidente, secularismo e islamismo. Extensão de 15 a 20 linhas. Como é que a gente sai de uma encruzilhada dessa? Porque isso é um labirinto, né? Mais do que uma encruzilhada. Como é que eu resolvo isso em 20 linhas? Bom, como é que eu penso que eu faria, tá? Lembrando sempre que o texto é de vocês, não é meu. Mas qual é a minha orientação? Percebe que eu joguei 3 questões. A Turquia como limite entre Ásia e Europa, entre Oriente e Ocidente, entre secularismo e islamismo. E é exatamente aí que eu deixei uma pontinha solta para a pessoa pegar e comentar. Entende? A pessoa vai introduzir, né? Imagino que no início ela coloque aí, faça um comentário a partir do próprio texto, né? Aí você começa a passar pelas 3 questões. Porque, por exemplo, a Turquia tem esse ponto muito próximo, né? Turquia é Europa ou é Ásia? Na verdade, a gente sabe que uma pontinha é Europa, né? Uma pontinha pequenininha, que é, aliás, onde está a capital. Mas a imensa maioria, né, do território, onde a cidade mais importante, inclusive, né, que é Istambul, está do lado asiático. Mas tem esse limite, esse contato, né, tentando se equilibrar ali entre os desejos imperiosos da OTAN, imperiosos e imperiais, né? E, por outro lado, ali a Rússia, logo acima, né? Algumas relações econômicas e políticas muito fortes, históricas até. Então, como equilibrar tudo isso? É aquele sujeito que consegue negociar com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, se garante não amarrado com ninguém. Entendem? Dá para entender? Essa é a grande questão. E é exatamente por saber esse posicionamento da Turquia que ele se torna importante dentro do cenário geopolítico. E você está falando de um país grande, é um país com razoáveis riquezas, é um país com uma população muito grande, é um país que domina uma passagem complicadíssima ali no Estreito de Bósforo, né? Ali para o Mar Mediterrâneo. Então você tem. Você não está lidando com um peãozinho no tabuleiro. Né? Pode não ser um rei, pode não ser uma rainha no tabuleiro, mas dá para ser um bispo, dá para ser uma torre, alguém que está ali nesse limite. E é exatamente nesse limite que vem esse papel, que ao mesmo tempo é difícil, né? Gera uma certa complexidade, um certo trabalho para a Turquia, mas também é bom, traz bom retorno. Perfeito? Penso que era por aí que vocês poderiam encaminhar e tentar achar uma saída para, em miseráveis 20 linhas, conseguir tecer um comentário razoável sobre uma situação tão complicada. Então, é preciso ter um poder de concisão assim, federal para conseguir dar conta disso daí. Tá bom? Espero que essas dicas ajudem vocês. Vocês fiquem atentos com textos desse tipo. Muitas vezes, quando você tem uma questão cavalar como essa, a dica já está no próprio comando. Né? A dica foi eu ter colocado essas oposições. A pergunta já era a resposta. Perfeito?